Imagine entrar num museu e descobrir que algumas vitrines escondem venenos reais capazes de matar com um simples vazamento. Que certos objetos exigem luvas, máscaras e protocolos de emergência só para serem observados. Ou que há exposições inteiras lacradas, porque tocar em algo ali poderia causar doenças e até mesmo a morte. Uma mão humana mumificada que supostamente paralisava as vítimas enquanto dormiam. Animais empalhados tão tóxicos que precisaram ser trancados para sempre. Frascos antigos exalando vapores mortais. Esses não são cenários de filmes de terror. São museus reais, abertos ao público. Mas afinal, que objetos são considerados tão perigosos para serem exibidos? Número 1. Mão da Glória, no Museu de Whitby, na Inglaterra. Há uma mão mumificada e ressecada mantida sob vidro. Ela se chama Mão da Glória, um objeto lendário feito a partir de uma mão decepada. Supostamente, na Idade Média, segundo uma antiga crença europeia, uma vela feita da mão seca e decepada de um criminoso enforcado possuía poderes sobrenaturais. Essa mão era usada por ladrões para induzir as vítimas adormecidas numa casa a um coma impossível de acordar. Para eles, todos na casa permaneciam congelados, dormindo, enquanto eles roubavam tranquilamente. Existiram algumas versões dessas velas. Numa versão, uma mão fechada era usada como castiçal, com a vela presa entre os dedos dobrados. Em outra, como a existente no Museu de Whitby, todos os 5 dedos de uma mão estendida eram acesos. Se um dos dedos não acendesse, os ladrões interpretavam como um sinal de que alguém na casa ainda estava acordado. Era um dedo duro, portanto. Pode parecer ridículo, mas as pessoas acreditavam nisso o suficiente para realmente fabricarem esses objetos. A mão presente em Whitby foi encontrada em 1935, escondida dentro da parede de uma casa de campo em Yorkshire. Ao examiná-la, os cientistas confirmaram que era humana. Contudo, nenhum cientista soube explicar como essa mão estava tão bem preservada, tornando a história ainda mais arrepiante. O Museu de Whitby possui o único exemplar conhecido da Mão da Glória que sobreviveu até os dias de hoje. Os funcionários do museu afirmam que as pessoas ficam desconfortáveis perto dessa mão. É o único item que ninguém quer mover quando estão reorganizando as exposições. Número 2. Bíblia do Diabo. Você já imaginou um livro tão enigmático que carrega a lenda de ter sido escrito com a ajuda do próprio demônio? Esse é o Codex Gigas, ou Codex Gigas, o maior manuscrito medieval já conhecido, popularmente apelidado de a Bíblia do Diabo. Com quase 1 metro de altura, 51 centímetros de largura e cerca de 75 quilos, o Codex Gigas impressiona muito mais por seu tamanho colossal. Produzido em pergaminho feito a partir do couro de mais de 160 animais, o manuscrito reúne ao longo de 310 folhas uma verdadeira biblioteca medieval. O Antigo e o Novo Testamento, textos do historiador judeu Flávio Joséfo, escritos do teólogo Isidoro de Sevilha, uma história da Boêmia, um manual médico do século XII, além de feitiços, exorcismos e até compêndios de alfabetos antigos. Em seu interior, há uma página inteira com uma ilustração de Satanás. Reza a lenda que um monge o escreveu inteiro numa única noite, após fazer um pacto com o diabo para evitar a sua execução. Atualmente, ele é guardado na Biblioteca Nacional da Suécia, sob rígido controle ambiental. O manuseio do livro é mínimo. Os visitantes podem vê-lo através de um vidro ou observar digitalizações, mas o contato físico com o livro é restrito a um grupo seleto de especialistas. Além de ser um artefato delicado, as tintas e os agentes de curtimento usados na encadernação
contém toxinas que podem danificar a pele. De certa forma, esse livro supostamente amaldiçoado faz jus à lenda. Número 3. Animais contaminados. O Museu de História Natural Delbridge, na Dakota do Sul, fechou repentinamente em 2023. Eles trancaram as portas e lacraram a ala de taxidermia. Para quem não sabe, é a arte de se preparar animais mortos. Ela utiliza técnicas especiais para conservar a pele do animal e montar uma estrutura realista. Nesse museu, descobriram que os animais taxidermizados em exposição eram perigosos para humanos, pois estavam contaminados com arsênico e outros compostos cancerígenos. Isso ocorreu pois no início do século XX os taxidermistas mergulhavam a pele dos animais em sabão de arsênico para evitar que os insetos os comessem. E funcionava muito bem. O problema é que um século depois, você tem exposições que se tornam tóxicas. O zoológico que fica ao lado do Museu de Delbridge testou a coleção e descobriu que tentar limpar ou restaurar esses itens liberaria poeira cancerígena no ar. Então decidiram simplesmente trancar e, eventualmente, descartar tudo. Ninguém pensava duas vezes antes de ficar perto de um bisão ou de um alce empalhado. Crianças, provavelmente, gostam de tocar as vitrines ou os próprios objetos. E durante todo esse tempo havia produtos químicos nocivos no ar. Quantas pessoas foram contaminadas e adoeceram devido a esses animais, hein? Número 4. Múmia azarada. No Museu Britânico, em Londres, você encontrará a chamada múmia azarada. Na verdade, trata-se da tampa de um sarcófago de madeira pintada, que pertencia a uma antiga sacerdotisa egípcia que viveu por volta de 950 a.C. Por mais de 100 anos, as pessoas a culparam por mortes, acidentes, ruína financeira e todo tipo de problema. Há, inclusive, quem considerou parcialmente responsável pelo naufrágio do próprio Titanic. A tampa foi encontrada pela primeira vez em Tebas, uma cidade-estado grega do século XIX. Os primeiros colecionadores que a possuíam relataram estranhas sequências de má sorte. Jornais londrinos da década de 1890 exploraram a história, transformando a tampa do sarcófago num objeto amaldiçoado. O museu optou por colocá-la atrás de um vidro. Mesmo hoje, alguns visitantes se recusam a fotografá-la com medo de que algo lhes aconteça. Número 5. Órgãos humanos. O Museu Mutter, na Filadélfia, pode até parecer uma biblioteca antiga, com um ar muito elegante, mas você não encontrará prateleiras de livros antigos aqui. Este é um museu macabro. Há frascos com órgãos preservados, restos mortais de gêmeos siameses e crânios com doenças e deformidades. Realmente não é um local fácil para se visitar. É algo grotesco para uns e, pasme, fascinante para outros. Contudo, o que a maioria dos visitantes não leva em consideração é que muitas das coisas, na verdade, são perigosas. No início do século XX, essas partes humanas eram preservadas com qualquer substância que parecesse eficaz. Arsênico, mercúrio, formaldeído. Esses produtos químicos não desaparecem com o tempo. Eles continuam ali, firmes, ativos. Durante reformas recentes, algumas áreas do museu precisaram ser interditadas porque vapores tóxicos estavam escapando desses recipientes antigos. Em certos casos, apenas a proximidade de determinadas peças já exigia protocolos de segurança. Havia também um risco biológico. Parte dos tecidos pertenceu a pessoas que morreram de doenças infecciosas, numa época em que a medicina ainda não compreendia totalmente as suas formas de transmissão. Isso levanta a possibilidade, ainda que rara, de que algum material biológico represente perigo. O museu tem sido transparente em relação a esses riscos. Uma parcela significativa do acervo sequer é exposta ao público, seja por sua extrema fragilidade, seja por representar um potencial risco à saúde. Número 6. Farmácia de venenos.
O Museu da Farmácia de Nova Orleans pode parecer encantador à primeira vista. Assim que você entra, vê armários antigos de madeira escura, frascos elegantes alinhados nas prateleiras e uma estética tão bonita que, acredite, muita gente escolhe esse lugar para realizar casamentos. Mas basta olhar com mais atenção para perceber que há algo errado ali. A pergunta inevitável é: o que realmente existe dentro daqueles frascos? E a resposta é perturbadora. O museu abriga prateleiras inteiras de venenos reais: arsênico, cloreto de mercúrio, láudano, que é basicamente ópio líquido, vendido livremente no século XIX como se fosse um xarope comum. Que doideira! Alguns desses líquidos não são réplicas, são originais, preservados há mais de 100 anos. Com o tempo, certos pós cristalizaram, tornando-se instáveis. Por isso, muitos armários permanecem trancados ou selados em vidro. Se o único frasco antigo se quebrasse, o museu precisaria ser evacuado imediatamente. Imagina o perigo. Mas nem todos os visitantes vão até lá interessados nesses venenos. Muitos são atraídos pelo lado macabro. O sul dos Estados Unidos sempre teve uma relação íntima com o gótico, e Nova Orleans é famosa por seus cemitérios monumentais do século XIX. É nesse mesmo clima que o museu expõe aquilo que a medicina tentou esconder por séculos. Entre os objetos em exposição estão agulhas primitivas e serras cirúrgicas. Já imaginou para quê, né? Há, inclusive, itens voltados à saúde feminina, como tampões antigos embebidos em ópio e beladona, usados para aliviar dores e relaxar o corpo. E então entra o elemento mais controverso: o voodoo. O museu possui uma seção inteira dedicada a poções, curas espirituais e misturas feitas com base em tradições voodoo. Muitas dessas receitas combinavam plantas, minerais e até ossos de animais. Enquanto farmacêuticos tratavam sífilis com injeções de mercúrio, sacerdotisas voodoo ofereciam pão mofado embebido em leite como cura alternativa. No fim das contas, o Museu da Farmácia de Nova Orleans é muito mais do que um lugar bonito ou histórico. Ele é praticamente uma loja de venenos preservada no tempo. Um lembrete assustador de uma era em que ciência e magia caminhavam lado a lado. Número 7. Corpos humanos. Em Maryland, nos Estados Unidos, você encontrará o Museu Nacional de Saúde e Medicina. Há fileiras de prateleiras com órgãos preservados, membros amputados e partes de corpos de soldados da Guerra Civil. Parte disso pode ser vista pelo público, mas uma grande parte está trancada num depósito. E há alguns motivos assustadores para isso. Primeiro, muitas dessas partes humanas ainda estão com produtos químicos de preservação originais do século XIX. Novamente, substâncias que liberam vapores nocivos se os lacres se romperem. Os funcionários trabalham em áreas ventiladas com equipamentos de proteção, porque só o fato de estarem perto dos frascos antigos já pode representar um risco à saúde. Mas há também o lado ético. Algumas dessas partes humanas foram coletadas numa época em que os padrões não eram os mesmos de hoje. Estamos falando de fetos e partes do corpo retiradas sem o devido consentimento. Isso fez o museu repensar o que poderia ser realmente exibido na atualidade. Ainda assim, fragmentos de restos humanos de autópsias recuperados em campos de batalha e experimentos médicos seguem em exibição. Número 8. Esqueleto gigante. Em Londres está localizado o Museu Hunterian, que exibiu o esqueleto de um homem chamado Charles Byrne por mais de 200 anos. Byrne era conhecido como o gigante irlandês, com 2 metros e 31 centímetros de altura, tornou-se uma atração turística na Londres do século XVIII. Evidentemente, as lendas sobre os gigantes não explicam a altura de Byrne. Ele sofria de gigantismo,
uma condição causada por um tumor na glândula pituitária, responsável pela produção do hormônio de crescimento. Dependendo da idade em que o tumor se desenvolve, a doença pode resultar em gigantismo ou acromegalia. Um corpo excessivamente grande sobrecarrega o coração e o sistema circulatório, além dos problemas ósseos. Trata-se de uma doença rara e potencialmente fatal, mas que hoje possui tratamento, permitindo que muitos pacientes tenham uma expectativa de vida próxima ao normal. Porém, séculos atrás, a condição de Byrne fascinava os cientistas. Ciente disso, antes de morrer em junho de 1783, ele deixou bem claro que não queria ser dissecado nem exposto. Ele pediu aos amigos que fosse sepultado no mar, num caixão de chumbo. Em outras palavras, ele tinha pavor de acabar no museu. Sabe-se que um cirurgião chamado John Hunter subornou alguém para conseguir o corpo de Byrne e o preservou para sua coleção. E por 2 séculos, o esqueleto de Byrne ficou exposto atrás de um vidro, como parte da exposição médica do museu. Em 2017, o museu finalmente decidiu removê-lo. Afirmaram que o corpo nunca lhes pertenceu para exibi-lo e que mantê-lo ali, obviamente, violava os últimos desejos de Byrne. O seu esqueleto permanece na coleção para fins de pesquisa, mas o público não pode mais vê-lo. Após mais de 200 anos, teria sido essa a decisão correta? Número 9. Objetos radioativos. O Smithsonian de Washington é considerado o maior complexo de museus, educação e pesquisa do mundo. Porém, ele também guarda alguns itens realmente perigosos no seu acervo. E acredite, não são o que você imagina. Estamos falando de relógios antigos, painéis de instrumentos de aviões e equipamentos de laboratório. O detalhe é que tudo está revestido com tinta radioativa à base de rádio. No início do século XX, essa tinta era usada com frequência. Ela brilhava no escuro e então era utilizada em relógios, medidores e alguns instrumentos médicos antigos. Obviamente, ninguém ainda sabia o quão mortal ela era. Aqueles que trabalhavam nas fábricas, em sua maioria mulheres, foram expostas a essa substância radioativa. Os artistas chegavam a lamber os pincéis para obter uma ponta mais fina ao pintar os objetos. Claro, muitos adoeceram e morreram por causa da radiação. Agora, esses mesmos objetos estão guardados em depósitos revestidos de chumbo no Smithsonian. Antes de manusear qualquer objeto, a equipe de conservação usa contadores Geiger, um equipamento que serve para medir certas radiações ionizantes. Algumas são seguras o suficiente para serem exibidas por curtos períodos, mas outras emitem níveis de radiação que simplesmente não podem estar perto do público. Há também um estoque de vidro de urânio e produtos de saúde à base de rádio que eram vendidos às pessoas antigamente, na ignorância, claro. Água radiativa, supositórios de rádio, todo tipo de coisa insana comercializada como cura. É o preço do conhecimento. E sim, a ciência antiga era bastante imprudente. Estávamos brincando com coisas que simplesmente não entendíamos. Então, em muitos museus, no fundo dos depósitos, há coisas que poderiam realmente te prejudicar se não fossem manuseadas corretamente. Número 10. Annabelle. Por fim, precisamos falar do Museu do Ocultismo Warren. Ele não está mais aberto ao público, mas o acervo ainda existe e está repleto de itens de casos reais nos quais Ed e Lorraine Warren, o famoso casal de investigadores paranormais, trabalharam. Inaugurado em 1952 na pacata cidade de Monroe, neste museu há todo tipo de objetos sobrenaturais. Um piano amaldiçoado que supostamente toca sozinho, pinturas assombradas, caixões de vampiros e, claro, o item mais famoso do museu, a boneca Annabelle. Mas calma, essa não é a boneca de porcelana assustadora dos filmes. A Annabelle de verdade é só uma boneca de pano daquelas que você encontra em brechós, bem diferente da Annabelle dos filmes, que é exageradamente caricata.
A verdadeira boneca está guardada atrás de um vidro há décadas, com uma placa que diz "Proibido abrir de jeito algum". A história de Annabelle começa com uma enfermeira de 28 anos que afirmou que a sua boneca estava possuída, chamando os Warren para investigar. Uma médium falou do espírito Annabelle, mas relatos incluíam movimentos, bilhetes, inclusive um ataque. Para Eddie Lorraine, era um demônio buscando um hospedeiro. Dessa maneira, a boneca foi trancada no seu museu particular. A lenda fala que padres tinham que entrar e benzer o cômodo regularmente, porque coisas ruins aconteciam sempre que alguém desrespeitava a boneca. A história mais repetida é a de que um cara que ficou batendo no vidro e rindo, zombando da Annabelle. Voltando para casa naquela mesma noite, ele morreu num trágico acidente de moto. Lorraine Warren disse que eles estavam tratando a boneca como se fosse uma arma carregada. Eles não a moviam sem antes fazer uma oração. É interessante, né? Diante de tudo isso, fica a pergunta: quantos desses objetos são apenas relíquias perigosas do passado? E quantos realmente carregam algo que ainda não entendemos? Como o pessoal do século passado também faziam coisas na ignorância. Até que ponto nós estamos chamando de coincidência aquilo que se repete vezes demais? Produtos químicos, radiação, doenças, maldições. Onde termina a ciência e começa algo além dela? E se alguns desses itens não forem apenas perigosos, mas ativos? Você teria coragem de ficar frente a frente com algum deles? Ou acha que tudo isso tem uma explicação racional? Essa eu quero saber, quero a sua resposta. Deixa aí pra gente, vai ser muito interessante por causa da polêmica desse assunto. Qual desses objetos te assustou mais? Muito obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.